Muito bom dia a todos. Hoje eu entrei ao vivo aqui e eu estou sem som ainda. Muito bom dia a todos. Hoje eu entrei aqui um pouquinho antes para vocês verem os bastidores. Seja muito bem-vindo, Pedro. Hoje a gente tem, talvez, das nossas maiores atrações, dos nossos melhores bate-papos. Uma atração internacional. O Pedro fala com a gente desde Lisboa. Quase 15 horas aí agora, Pedro, é isso? 15 horas, exatamente. É interessante que a gente está acabando o café da manhã e vocês já estão preparando para o lanche da tarde, saindo do almoço, né? E nesse nosso projeto, nesse nosso bate-papo do Gustavo Lopes, eu estava já há algum tempo querendo convidar o Pedro, mas eu sei que o Pedro é um cara muito atarefado e muito importante também no desporto português, e por que não internacional. O Pedro, gente, que talvez vocês não vão se lembrar, principalmente a geração dos mais jovens, mas em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, a gente tinha o peso de 66 quilos, é isso, Pedro? Exatamente, é isso mesmo. O João Derli era o brasileiro, favoritíssimo, a pelo menos uma das medalhas, salvo engano, era líder do ranking, um dos primeiros do ranking. Bicampeão mundial na altura. Bicampeão mundial, ele chega aos Jogos Olímpicos de Pequim com toda pompa e circunstância e vai disputar a primeira luta com o Pedro. Segunda, Gustavo. A segunda luta. E aí segunda. Conta pra gente o que aconteceu. Aconteceu. Nós estamos nos Jogos Olímpicos, não é? Cada um tem o seu sonho. É óbvio que o João era mais que favorito para ganhar os Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos têm essa particularidade, que pode haver os favoritos, tudo, mas lá é uma competição diferente de todas as outras. E eu encarei lá para dentro, com muita seriedade, muita vontade, e felizmente consegui levar de vencida essa luta. Infelizmente não consegui depois chegar mais à frente, mas valeu pela experiência e não é todos os dias que podemos dizer que vamos a uns Jogos Olímpicos e que derrotámos o bicampeão mundial nos Jogos Olímpicos. Não é uma medalha, óbvio, toda a gente vai lá para lutar pela medalha, ninguém vai lá para ganhar de um determinado indivíduo, mas é algo que me deixa muito orgulhoso. Você ficou em 9º lugar nos Jogos Olímpicos, foi isso? 9º lugar, exatamente. Ficar no top 10 do mundo, eu acho que já é um feito. Disputar os Jogos Olímpicos, eu imagino que deva ser algo incrível. Aliás, conversar com um atleta olímpico já é algo incrível. Quanto mais ser um atleta olímpico e ter estado nos Jogos Olímpicos, deve ser uma experiência completamente fora de qualquer paralelo com outra experiência. E aí, Pedro, eu já queria até emendar e te fazer uma pergunta que é algo que a gente que é do desporto, até quem não é do desporto e que acompanha, fica muito curioso. Como é que é a convivência na Vila Olímpica? Vocês do judô, disputam toda a competição num dia apenas, né? Isso, é assim, a nossa categoria é só num dia, mas tem várias categorias, mas cada categoria é só num dia, sim. Um dia. E aí, por quanto tempo que você ficou ali na Vila Olímpica e como é que é a experiência da Vila Olímpica? O que acontece na Vila Olímpica que a gente não sabe, não vê? Olha, essa é uma excelente questão, Quando eu recebi a programação dos Jogos Olímpicos, o meu Comitê Olímpico mandou-me a dizer assim, vais chegar à Vila Olímpica uma semana antes da tua competição, vais competir no dia 10 de agosto e no dia 12 de agosto vais embora. Eu falei assim, como assim vou embora no dia 12 de agosto? Eu trabalhei 12 anos da minha vida para ficar uma semana, porque na realidade é o seguinte, antes da competição, a gente está tão focado, mas tão focado na competição, que a gente nem tira partido das coisas. E principalmente no judô, que nós temos as categorias de peso, eu tinha de baixar muito peso. Então, a semana antes dos Jogos Olímpicos, eu nem me lembro de nada. Eu lembro-me que eu tinha de perder o peso, estava concentrado. E só quando a gente deixa de competir é que conseguimos nos aperceber o que é que está à nossa volta, tudo mais. Então, eu competi dia 10 de agosto, dia 12, a galera já queria que eu fosse embora. E eu falei, não pode ser. Aí eu falei com o presidente do Comitê Olímpico Português, expliquei-lhe a situação. Eu treinei 12 anos da minha vida, vou ficar aqui 2 dias na aldeia olímpica a usufruir disto. Não, por favor, arranja uma maneira de eu ficar aqui mais tempo. Aí ele disse, vai ser difícil, mas escreve uma carta ao Comitê Olímpico, a explicar os motivos, tudo mais. Aí eu escrevi a carta a dizer que vivia no Centro de Alto Rendimento, todo mundo que ia competir era meu amigo e que eu tinha muita vontade de ficar lá para apoiar os meus amigos. Felizmente o pedido foi aceito. Falaram-me assim, não, beleza, podes ficar com autorização para entrar,
mas no dia 12 vais ter de sair da aldeia olímpica. Isto porquê? Porque, tal como eu estava a explicar, depois da nossa competição, é muita pressão, são muitos anos a trabalhar para aquilo. Então o que acontece é que uma pessoa é um desanuviar, então que a pessoa quer bagunçar, quer festa, divertir-se e tal. Mas o restante dos meus colegas ainda estavam a competir. Então, na realidade, eu também tive sorte que o Comitê Olímpico acabou por deixar cair essa de eu ter de sair da aldeia olímpica. Eu fiquei lá o tempo todo, mas havia regras que era, não vou vestir outra roupa que não seja o uniforme dos Jogos Olímpicos, para não mostrar, por exemplo, depois de eu competir, eu ia para a balada. Mas e tem festa dentro da Vila Olímpica? Tem festa lá dentro? Não. Tem, isso é verdade, tem uma festa organizada pela própria Vila Olímpica. Então, mas é uma festa que acaba às 10 horas da noite. Na realidade não é uma festa, é um DJ que está lá, põe música. E sem bebida alcoólica? Não, sem bebida alcoólica. Bebida alcoólica não pode entrar na Vila Olímpica. Mas e depois aquela história da distribuição dos preservativos, é verdade? O organizador distribui preservativos para os atletas? Isso é verdade. Mas é como eu estava a dizer, não tem bebida alcoólica, mas sempre tem maneiras de se dar a volta. Eu sabia que havia, por exemplo, só o meu filho está aqui agora a vir. Miguel, vai lá até com a mãe. Futuro atleta olímpico. Vamos ver, ele é que vai decidir isso. Por exemplo, o vodka parece água. Se tu pegares uma garrafa de vodka, se tu o colocares dentro de uma garrafa de água e passares pelo segurança, o segurança não vai ficar a provar a tua água, se é vodka ou água. Mas isso aí já era no finalzinho, quando já não havia competições, antes da cerimónia de encerramento. Por de resto, é super tranquilo, super organizado. Não era só com a portuguesa, as pessoas param de competir e elas têm de sair da aldeia olímpica para permitir que os restantes atletas mantenham o seu foco e a sua concentração. Ô Pedro, eu preciso fazer um registro. Estou vendo aqui que o Madjer entrou. O Madjer é o maior atleta português do futebol de areia, correto? Do mundo, não é português, é do mundo. Campeão mundial, né? Que honra, que alegria. 3 vezes campeão mundial, é um grande amigo, um grande ser humano. Encerrou a sua carreira este ano depois de ter sido campeão mundial e que eu tive o prazer de poder trabalhar junto também. Pois a minha vida deu muitas voltas. É o gancho que eu quero perguntar. Aí a gente vai nesse bate-papo, depois a gente vai indo voltando. Então, quando você encerra a carreira no judô, você termina o seu curso, a sua licenciatura, o seu bacharelado em gestão e administração do esporte e vai trabalhar na Federação Portuguesa de Futebol com futebol de areia. Mais ou menos, não foi bem assim. Foi durante o curso que eu estava a fazer, era um curso na Universidade Autónoma de Lisboa, com o nosso grande amigo Alexandre Mestre. Grande ídolo. E eu tinha várias pessoas ligadas ao futebol. Muitas pessoas no meu curso. Era um curso, de certa maneira, patrocinado pela Federação Portuguesa de Futebol para formar os futuros dirigentes desportivos das equipas de futebol em Portugal, que é uma área que é precária em Portugal e no Brasil também, que é o dirigismo. Nós temos excelentes treinadores, temos excelentes atletas, mas continuamos a ter dirigentes muito amadores. Então, um dos professores que eu tinha, o Dr. João Moraes, ele era o responsável na Federação Portuguesa de Futebol pelo futebol de areia, e o Sporting, na altura, queria montar uma equipa de futebol de areia mais organizada, tudo mais, e ele falou para o Sporting, eu conheço aqui um indivíduo que não tem nada a ver com o futebol de areia, mas que ele facilmente se ajusta e pode desempenhar o cargo. Então foi assim que eu entrei no mundo do futebol de praia. Foi muito engraçado, porque eu lembro a primeira vez que eu estive com a equipa, eu era mais novo que todos os jogadores, e eram indivíduos que eu via na televisão, que idolatrava, que gostava, e de repente estava ali a trabalhar no meio deles. A aceitação foi muito boa da parte deles, um grupo espetacular, o Alan também, que é luso-brasileiro, e o Sporting foi campeão português, e fomos para o campeonato do mundo aí no Brasil, em São Paulo, em que fizemos uma jornada incrível. A fase de grupos correu muito mal, apurámos-nos em último lugar na fase de grupos, mas depois conseguimos chegar à final e infelizmente perdemos para o Vasco da Gama na final, mas foi uma experiência única em que eu tenho muitas saudades. Então você foi, além de eu até não comentei, bronze no Mundial, no Europeu de Judô, 9º nos Jogos Olímpicos e vice-campeão mundial do futebol de areia. Isso mesmo. E aí,
depois da sua experiência nesse pós-carreira, né, nessa transição, que é muito complicada, eu imagino que para o atleta não seja fácil. Você tem uma vida ali muito regrada, com muitos holofotes e com uma série de restrições. Essa transição, né, a saída do desporto de alto rendimento para a carreira pós-desporto de alto rendimento, ela não deve ser fácil. Então, você sai, termina, volta para a Universidade Autônoma de Lisboa, termina o seu curso. Nesse meio do caminho, você se casa com uma brasileira também, que a gente sabe, uma fisioterapeuta brasileira. Não, personal trainer. Educadora física brasileira, de Maringá, paranaense. E aí você tem a experiência de futebol de areia. E depois? E agora? Eu te acompanho nas redes sociais, até com muito empenho. Eu vejo que você tem fomentado muito o judô português. Como é que foi a trajetória do Pedro pós desporto de alto rendimento? Bom, isto aqui é um assunto ainda muito tabu entre os desportistas, que é o público em geral e os clubes e os dirigentes e tudo mais quer saber do atleta enquanto ele pode ganhar medalhas, enquanto pode trazer alguma coisa, mas quando ele já não ganha medalhas, na realidade ninguém quer saber. Ninguém quer saber como é que o indivíduo está, se ele estudou durante o período que era atleta, como é que ele vai sobreviver nesse período pós-carreira desportiva. E nós vemos, infelizmente, muitos atletas entrarem numa fase de depressão. Eu imagino, inclusive dificuldade financeira, eu acredito. Sim. Eu, eventualmente, terei entrado nessa fase de depressão. Às vezes podemos até não identificar, mas é um período mesmo muito complicado. Nós temos alguns casos de atletas mesmo que se suicidam, não aguentam. Você imagina, um atleta que, apesar de não ser a maior parte dos esportes profissionais, que ganha algum dinheiro de uma maneira ou de outra, ou do Comitê Olímpico, ou das federações, ou do clube, ou de patrocinadores, ganha algum dinheiro. Ganha das competições também, que está nos holofotes, que sai na televisão, que sai nos jornais, que vai viajar pelo mundo inteiro, que conhece pessoas, e de repente é um vazio. Acabou tudo. Imagina, pessoas, que era o meu caso na altura, que ainda não tinham terminado a faculdade. Então, por exemplo, quando eu parei de competir, eu tinha 26 anos, eu ainda era novo. Só que 2009. 2009, exatamente. Eu tinha 26 anos, só que eu ainda não tinha sequer terminado a minha faculdade. As mesmas pessoas da minha idade já estavam há 5 anos no mercado de trabalho. Então, eu estava numa desvantagem muito grande para eles. Então, eu ainda tinha de acabar o meu curso e só depois entrar no mercado de trabalho. Então eu estou com um gap de 10 anos relativamente a todas as pessoas da minha idade. Mas isso também me obriga, e é aí que entra o fator de diferenciação, que é, enquanto atletas estamos habituados a lidar com as adversidades e saber dar a volta por cima. E nós temos, o atleta tem um chip, o ser atleta de alto rendimento vai-se adquirindo uma série de soft skills que é difícil encontrar em outras áreas. Então, eu sou feito para tentar vencer em todos os contextos que eu estiver. Se eu tiver de varrer ruas, eu vou ser o melhor varredor de ruas possível. Se eu tiver de vender cachorro, eu vou ser o melhor vendedor de cachorro possível. E então é assim que eu e a grande maioria dos atletas funciona. E aí é interessante que você traz uma leitura, e apesar de você ser casado com uma brasileira, seus filhos são brasileiros, nascidos no Brasil, sim, correto? Morou em Maringá por muitos anos. Você apresenta pra gente uma filosofia de vida muito europeia. Porque aqui no Brasil, é interessante, Pedro, e você viveu aqui, você vai entender o que eu estou dizendo, quando temos um ex-atleta, um ex-artista que já teve nos holofotes, que já foi famoso e conhecido, e que trabalha vendendo cachorro, né? A gente tem um caso do ex-ator da Globo que estava vendendo coco na praia. A imprensa e todo brasileiro, o povo brasileiro, vê como uma derrota. E sendo que, na verdade, recomeçar a carreira, refazer uma carreira, independente de ser atleta, independente da profissão que você começou, não é vergonha para ninguém. Né? E nós, brasileiros, carregamos isso como se fosse um grande demérito. E aí, partindo até desse paralelo, você conhece a realidade do início da carreira de um atleta de alto rendimento e de um atleta não do futebol, porque é muito diferente, né? No Brasil e em Portugal. Você conhece as formas de formação de atleta, os investimentos no atleta e a pós-carreira no Brasil e em Portugal.
O que você pontua de diferenças e vantagens e desvantagens, ou prós e contras, de cada um dos sistemas, pensando no português e no brasileiro? Bom, é uma pergunta complexa. E principalmente Bastante. eu sou da área de gestão desportiva, então esta é uma área que me fascina bastante e que eu procuro estudar bastante. Inclusive, o trabalho de conclusão do meu curso foi a área da gestão desportiva no Brasil. Foi o trabalho de conclusão do meu curso. Bom, tentando aqui fazer um resumo, porque, como eu disse, este é um tema muito, muito complexo. O Brasil é uma potência mundial desportiva. O Brasil é um gigante adormecido. Na hora em que o Brasil tiver pessoas competentes, tanto ao nível do governo, quanto ao nível dos estados, quanto ao nível dos clubes, das federações, porque já existem esses casos. Por exemplo, a Federação Brasileira de Vôlei, a Federação Brasileira de Judô, são organizações altamente profissionais, e esse profissionalismo depois resulta nos resultados desportivos dessas organizações. O Brasil é um país continental extremamente grande, com gente de todas as formas e feitios, branca, amarela, negra, alta, baixa, gorda, magra. Só que o Brasil ainda, felizmente para os outros países, ainda é um país muito desorganizado. Às vezes não é a questão do dinheiro, eu não acredito que seja a questão do dinheiro que seja o problema, porque nós vimos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o investimento foi absurdo, foi um investimento muito grande, mas depois, se nós formos ver o investimento que foi feito para o resultado produzido, é muito pouco. Então, perde-se ali muita coisa pelo meio. Portugal, à sua escala, tem o mesmo problema. Mas por ser um país que está integrado numa Europa, que tem outros exemplos. Porque, por exemplo, o Brasil olha à sua volta para os outros países sul-americanos e fala assim, eu não estou assim tão mal. Olha para os outros países, eu estou muito melhor do que eles. Nós, na Europa, estamos sempre a correr atrás do prejuízo, porque nós estamos sempre na cauda da Europa. Então, a gente nunca consegue dizer assim, não, eu estou bem. Não, a gente olha para Alemanhas, França, Espanhas, eles estão sempre no top e nós temos de correr sempre atrás do prejuízo. Eu acho que no momento o Brasil tem muita gente a fazer atividade física, mas é um país que ainda não está completamente voltado para o desporto. É um país que também, aqui como Portugal, vive muito às custas do futebol. O desporto, quando a gente fala no Brasil, é basicamente futebol. Ainda assim, a galera no Brasil acompanha as outras modalidades, mas o que eu vejo é que a demanda, eu sentia até, de certa maneira, uma certa arrogância do povo brasileiro que exigia que o atleta fosse às Olimpíadas e que fosse ganhar uma medalha. Quer dizer, todo mundo que está lá tem a mesma vontade, treinam da mesma maneira. Então a galera com os atletas olímpicos, eu via que havia uma certa arrogância do povo brasileiro de exigir, os brasileiros, como os outros todos, vão lá e vão dar o seu melhor. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Se perdemos, temos de ver o que é que nós podemos melhorar. Só que a cobrança era muito grande. E se as coisas não corressem certo, e nos Jogos Olímpicos é uma competição diferente das outras. É de 4 em 4 anos, todas as modalidades juntas, uma pressão diferente, é tudo diferente. E o que eu sentia era que a pressão era muito grande. Se um atleta ganha uma medalha nos Jogos Olímpicos, vira herói nacional. Se um atleta que era suposto ganhar uma medalha e não ganha, o cara é crucificado. Mas pronto, o Brasil, como em tudo demais, ainda é um país muito elitizado. É um país muito elitizado que quem quer ter as condições para chegar mais à frente tem que ter duas hipóteses. Ou nasceu rico, ou tem de ter um clube que o apoie, porque é o seguinte, até se chegar a uma fase em que o atleta consiga ter bastante dinheiro à sua volta para a sua preparação, ou ele investe muito, ou ele tem de ter alguém que invista por ele. Então, às vezes nós vemos um ou outro exemplo, por exemplo, no judô, a Rafaela Silva, que veio da favela, e uma história quase épica. Ela nasce na favela e não sei quantos anos depois ganha uma medalha de ouro do lado de onde ela nasceu. Mas a história da Rafaela Silva é porque nós tivemos uma organização, um Instituto de Reação, do meu amigo Flávio Canto, que a ajudou a chegar lá, porque senão não teria sido possível. É preciso investir muito dinheiro.
E as competições no Brasil são mais caras porque é o seguinte, por exemplo, quando eu vivia no Brasil e um atleta meu ia para uma competição, era 500 quilómetros de distância. Então a gente tinha de dentro do próprio estado do Paraná, exatamente, né? dentro do próprio estado do Paraná é pequenininho. Aqui em Portugal, se eu vou a uma competição, eu acordo no mesmo dia. Posso ter de acordar mais cedo ou mais tarde, mas eu acordo no próprio dia. Então os valores no Brasil, para se chegar mais longe, são muito caros e aí está. Ou a gente nasce rico ou a gente tem que ter alguém para apoiar, senão não vai conseguir chegar lá. É interessante. Eu tive uma aluna, não vou citar o nome, ela era atleta de alto rendimento da esgrima. Eu não me lembro exatamente a modalidade, se era floretim, enfim. E ela comentava que ela recebia uma ajuda do governo, essa Bolsa Atleta, 1.000 e alguma coisa. Só que a Bolsa Atleta não pagava a alimentação e o equipamento. O equipamento da esgrima parece que é caríssimo, né? E ela estava brigando ali por ranqueamento para poder disputar os Jogos Olímpicos do Rio, mas não era de família rica, era de família classe média, vivia bem, estudou na boa faculdade de Direito, enfim. Era apoiada por um clube de uma das capitais do Brasil, que inclusive cedia todo o espaço para ela treinar, treinadores gratuitamente. Ela não recebia nada, mas pelo menos ela tinha alguma estrutura. E ela acaba desistindo da carreira de atleta, porque em dado momento ela percebeu que ela não tinha dinheiro para participar das competições que a ranqueariam para os Jogos Olímpicos e ao mesmo tempo ela estava abandonando o caminho que ela poderia trilhar no direito. E aí a gente fala em investimento no Brasil. No Brasil me parece, eu não sei como é em Portugal, que a gente peca, porque o investimento, ele não entra, o investimento pesado não vem na base, ele vem na ponta, ele já vem direto no alto rendimento. Então, o atleta investe ou tempo, ou dinheiro, ou alguém ajuda, para chegar no ponto para só então ele ter apoio. Ele não tem apoio para se formar. É por aí, né? Gustavo, e vê, mas isso nem tem a ver também com a nossa própria mentalidade. Por exemplo, nós valorizamos o técnico que ganha o campeonato adulto. Nós nunca valorizamos o técnico que teve de trabalhar o atleta lá atrás, quando ele era mais novo. Então também, nós valorizamos o resultado final, nós não valorizamos a caminhada para atingir esse resultado. Então isso segue por aí também na linha de financiamento, que é, nós vamos dar dinheiro a quem tem chances de ganhar medalha, nós não queremos investir numa formação de base geral, porque isto é simples, não é uma ciência muito, muito complexa, isto é uma pirâmide. Quanto mais larga for a base da pirâmide, mais chances eu tenho de ganhar uma medalha. Esse é o negócio da coisa. Só que, infelizmente, e em Portugal não é muito diferente, o investimento é feito apenas já no topo, numa fase final. Eu, por exemplo, para começar a receber algum dinheiro do judô, que depois era novamente reinvestido no judô, tal como essa aluna, o dinheiro que eu recebia, se eu não fizesse nada com esse dinheiro, era um ordenado mínimo, era relativamente bom. Só que era assim, eu tinha de pagar a gasolina das deslocações, eu tinha de pagar a suplementação que eu tomava, eu tinha de pagar as viagens extras que a Federação não cobria para eu poder treinar, eu tinha de pagar todas essas coisas. No final eu já saía no prejuízo. Portanto, além do dinheiro que eu recebia do apoio governamental, eu ainda tinha de trabalhar. Portanto, olha só, quando eu era atleta, eu treinava, estudava e trabalhava para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar a minha vida de atleta. Então a rotina era muito complicada, era extremamente desgastante. Pois é, pensando aí pegando na sua história de formação, como é que foi a sua história no judô? Né? Até onde eu sei, você não é de uma família rica. Tá me ouvindo? Parece que deu uma cortada. Tô ouvindo. Você não é de uma família rica, de uma família classe média, seu pai inclusive é advogado, né? Como é que foi a sua caminhada? Eu até acredito que na Europa tenha-se algumas facilidades que nós não temos, porque temos alguns serviços públicos de melhor qualidade, o transporte público um pouco melhor, talvez a escola gratuita de qualidade. Como é que foi a formação do Pedro Dias, né? Que saiu lá uma criança, um pré-adolescente, para se tornar um medalha de bronze em Jogos Europeus e 9º lugar nos Jogos Olímpicos? Bom, vou começar apenas para clarificar aí um conceito que tu disseste. Por exemplo, aqui em Portugal eu seria visto como uma classe média alta.
mas é que a diferença no Brasil do rico é tão grande que aqui não existe. Eu vivia em Maringá, tinha pessoas que eu conhecia que tinham aviões. Para mim, avião só tem companhia aérea. Nunca conheci ninguém que tenha. Aqui, um cara rico é um cara que tem um bom carro. Aí, um cara rico no Brasil é um cara com muita grana. Então, aqui em Portugal, eu posso dizer que, felizmente, a minha família é de uma classe média alta. Eu sou um privilegiado nesse aspecto. Eu comecei com o judô na escola. A minha mãe queria muito ter feito judô quando era mais nova, só que havia o preconceito que o judô era um desporto masculino. Então a minha avó não deixou, ela não teve essa chance, foi para o balé. Eu estudava numa escola privada e eles tinham a atividade de judô pós-escola. E a minha mãe, não, beleza, vou colocar o meu filho no judô. Aí a escola terminava aos 10 anos e na altura o treinador foi ter com a minha mãe e falou assim, o seu filho tem algum potencial, eu acho que ele devia ir aqui para o clube. Na altura eu fiquei todo inchado e eu assim, nossa, o cara falou que eu tinha jeito. Só que eu cheguei à conclusão que ele falou isso para todas as mães. Ele quis montar a base da pirâmide grande. Exatamente. Daí eu fui para um clube, o clube que eu representei a minha vida toda, que hoje sou técnico, o Sport Alzeze da Fundo. Bom, eu fazia judô, gostava do judô, mas não era uma obsessão, era algo que eu fazia como lazer. Até que aos 14 anos eu decidi que queria tentar classificar-me para ir a uns Jogos Olímpicos. E foi a partir daí, dos 14 anos, que eu direcionei completamente a minha vida para esse objetivo. Então, defini objetivos, defini quais os caminhos que eu iria seguir, o que eu iria ter de fazer, do que eu ia abrir mão para seguir esse caminho, do que eu também poderia ganhar. Claro. E foi nesse compromisso, porque isto tem de haver um compromisso. Não vale a pena eu dizer assim, eu quero ir a uns Jogos Olímpicos, mas eu não estou disposto a abdicar de ir para a balada todas as noites. Eu quero ir para os Jogos Olímpicos, mas eu não estou disposto a abdicar de ter uma alimentação, de comer o que eu quiser. Então tem de haver aqui um compromisso para com o desafio que a gente vai aceitar. Senão a gente só está a perder o nosso tempo e a enganar-nos a nós próprios. Claro. E pronto, foi dos 14 anos até aos 26 um trabalho nesse sentido. A minha família, a posição deles foi de me apoiar, mas o meu pai falou, eu não te vou sustentar, que é, eu dou-te casa, eu dou-te cama, eu dou-te roupa lavada, mas tudo o resto és tu que vais ter de correr atrás. Se todos os meus filhos, e nós somos 5, se todos eles quiserem ir aos Jogos Olímpicos, eu não tenho como sustentar esta gente toda. Então é assim, é o teu sonho, tudo bem, eu apoio-te, mas és tu que vais ter de correr atrás do prejuízo. E foi isso que eu fiz. Eu, aos 18 anos, já tinha tirado o curso de árbitro, já tinha tirado o curso de treinador, aos fins de semana arbitrava para ganhar um dinheirinho, comecei a dar aulas de judô também para ganhar um dinheirinho, e juntando as coisas todas, por exemplo, nessa altura eu ganhava bem mais do que, por exemplo, eu ganho hoje, mas as minhas despesas também eram muito superiores, porque a vida de um atleta era extremamente cara. Pois é, e aí nessa trajetória, Pedro, até uma pergunta um tanto quanto delicada, nessa trajetória, eu imagino, e aí eu li uma pesquisa há uns 3 meses que dizia o seguinte: perguntaram para os atletas olímpicos, o número de atletas olímpicos, o seguinte: se você tomasse uma substância agora que te assegurasse uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, era certeza que você ia ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, indetectável no doping. Entretanto, você morreria daqui a 5 anos. Quer dizer, era uma substância que levaria à glória olímpica, mas também condenaria a pessoa a uma morte precoce. Um percentual altíssimo de atletas disse que sim, tomaria. Essa vontade de ganhar, que faz parte do esporte, eu imagino que deva, ao longo da carreira, ter uma espécie de flerte com o doping a todo momento e alguns conflitos, inclusive. Poxa, será? Fulano tomou, fulano não foi pego? Você deve ter conhecimento, né? Fulano tomou, fulano não foi pego. Será que se eu tomar eu posso ir um pouco mais longe? Como é que é lidar com isso, Pedro? Como é que é lidar na cabeça do jovem, né, de 18, 19, 20 anos, que abre mão de muitos prazeres da vida da juventude em prol de um objetivo e que, em dado momento, vê um atalho ou pode receber a oferta de um atalho para poder chegar a esse objetivo? Como que é lidar com isso? Como é que é o doping, né? E não só o doping para vencer,
por exemplo, eu sou hipocondríaco, eu tenho dor de cabeça, eu tomo uma Neosaldina, um paracetamol, eu não suporto dor. O atleta também não pode fazer isso. Então, como é que é esse flerte com a sedução do doping para vencer e esses cuidados também com o doping, digamos, não proposital, não intencional ou não doloso por um objetivo? Como é que é isso? Ou como é que foi isso? Para mim era muito simples. O que me motivava era o desafio. Então, aquilo que me motivava, quando eu decidi aos 14 anos que eu queria participar de uns Jogos Olímpicos, toda a gente que estava à minha volta achava que eu era maluco. Achava, não, esse cara não tem jeito nenhum, não vai ser possível, ele não vai conseguir. Então, para mim, o que me motivava, o que me colocava todos os dias a levantar, a ir treinar 2 vezes por dia, todos os dias, faça chuva, faça sol, era o desafio. A partir do momento em que eu estivesse a enganar-me a mim próprio, para mim aquilo deixava de ter sentido. Eu ir a uns Jogos Olímpicos sabendo que eu fui não por mérito próprio, mas pelo mérito qualquer de algum médico XPTO que inventou um negócio qualquer para me ajudar, isso para mim não ia ter sentido absolutamente nenhum. Eu não me ia sentir bem e não ia ter sentimento nenhum. Até uma pergunta, eu classifiquei-me para os Jogos Olímpicos na última competição, na última luta e no último segundo. Então eu classifiquei-me à última das últimas das últimas. E várias pessoas me perguntam, pô, e como é que teria sido se tu não tivesses classificado para os Jogos Olímpicos? Eu teria dormido com a minha consciência tranquila, porque eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para lá chegar, e se efetivamente eu não consegui foi porque os outros foram melhores. Mas eu ia conseguir viver com isso. Não ia ser uma frustração que me iria atormentar. E o doping, efetivamente, se eu alguma vez tivesse tomado, que não tomei, eu tinha extremamente cuidado com a situação. Portanto, eu não me automedicava, eu só ingeria qualquer tipo de remédios que fossem medicados pelo médico e mesmo assim eu ia verificar se não havia problema nenhum. Relativamente à suplementação, eu tinha de tomar alguma porque a minha carga de treinos era muito grande e eu perdia muito peso, então eu não conseguia ir buscar na alimentação tudo aquilo que eu perdia durante os treinos, mas novamente não era eu que me autossuplementava, eu tinha uma nutricionista que juntamente com o médico trabalhava nesse aspecto e essa suplementação era sempre comprada em farmácias. Não comprava numa loja qualquer, porque a suplementação que é comprada fora das farmácias, ela não é seguida pelo governo. Então o que é que aconteceu? Eu tive, por exemplo, um amigo meu que foi apanhado por doping porque comprou uma proteína que ele achava que era só proteína, mas essa proteína vinha com alguns vestígios de nandrolona e ele acabou por ser estupidamente pego no doping sem supostamente ter culpa nisso. O próprio César Cielo também foi pego, porque ele mandou manipular um suplemento e aí estaria contaminado por alguma fonte de manuseio e também foi pego no doping, né? Exatamente. Portanto, eu tinha sempre esse cuidado de comprar na farmácia, porque é tudo verificado, é tudo controlado, não me automedicar. E eu queria ganhar por mim mesmo, pelo meu esforço e pela minha medicação. Infelizmente, porque o mundo não é perfeito, o ser humano não é perfeito, e não é só por ser desportista que ele passa a ser perfeito. Não, longe disso. O desporto é uma continuação da sociedade. Se a sociedade tem racismo, no desporto vai ser uma continuação. Se na sociedade tem mau caráter, no desporto também há de ter mau caráter. Eventualmente terá um pouquinho menos, quero acreditar eu, mas vai ter do mesmo jeito. E já te ofereceram e você disse não? Não, nunca. Nunca. Posso dizer, Gustavo, houve uma altura que determinada, na altura não era doping, determinadas federações, seleções começaram a fazer infiltração de soro depois das pesagens, que era para uma melhor recuperação do corpo, em vez de eu ingerir comida que continha açúcar, porque antigamente a gente pesava-se e 2 horas depois começava a lutar. Houve seleções que começaram a trabalhar em vez de eu comer, de eu ingerir via venosa soro que ia ajudar numa melhor recuperação para a luta. Mas era lícito, não era doping? Era lícito, só que era o seguinte, o simples facto de eu pensar que acabava de me pesar, ia estar deitado numa cama, com uma agulha espetada no meu braço, com o médico a olhar para mim, aquilo, experimentei uma vez, eu falei assim, não, foi horrível, não gostei,
No ano seguinte, essa atividade passou a ser ilegal, Não se pode fazer qualquer tipo de infiltração intravenosa, mas na altura que a Federação me propôs a experimentar isso, não tinha mal nenhum, mas eu não gostei da sensação e nunca experimentei. E eu, curiosamente, só comecei a ter um pouquinho mais de acesso ao doping, acesso em termos de conhecimento, quando eu fui para a universidade. Inclusive, o Dr. Alexandre Mestre, nosso grande amigo, ele dava a cadeira de doping. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho mais que agentes que eram dopantes, todas as que vai mudando de desporto para desporto, que vai mudando de país para país, uma série de coisas, e tornei mais consciente e hoje procuro ajudar outros atletas a combater isso. A Trícia entrou aqui, está prestigiando a gente, né? Quem manda em casa. Tá é mesmo. O Vinícius, que é paranaense, mandou uma pergunta que eu achei interessante. Bom, eu vi aqui o seu objetivo, quando, aos 14 anos, você disse assim: eu quero disputar os Jogos Olímpicos. E aí, em 2008, você realiza o sonho de quase que de infância, né? De pré-adolescência. Em 2009, você encerra a carreira. Então, a sensação que dá é que houve um planejamento. Olha, se eu for para os Jogos Olímpicos, 26 anos, talvez seja o meu auge físico, eu disputo os Jogos Olímpicos e dali eu encerro. E aí a pergunta que ele faz é: como é que foi a transição de atleta para o fim da carreira? E quando que você projetou? Falou assim, opa, peraí, eu vou parar a data tal. Foi algo de supetão? Vou parar amanhã. Você falou, não, daqui a um ano eu paro, nesse ano eu projeto alguma coisa. Como é que foi essa transição do fim para a nova vida? E quando que você começou a pensar no pós-carreira? Gustavo, não pensei. Infelizmente, o que é que acontece? Hoje, como técnico, as coisas vão mudando um pouquinho. A vida da carreira de um atleta está dividida em várias fases. Então existe uma fase que é uma fase de diversão, existe outra fase que é uma fase de formação, existe outra fase que é uma fase de pré-competição, existe outra fase que é uma fase de competição. Eu estou agora, isto vai mudando de país para país os conceitos. Mas e depois existe uma fase muito importante que sempre foi negligenciada, que é o pós-competição. Que é como é que eu vou fazer o destreinamento. Então agora tu imaginas, eu treinava todos os dias 2 vezes por dia e de um dia para o outro eu simplesmente nunca mais treinei. Eu até estou com a cara hoje assim meio machucada porque eu estava a dar treino aqui em minha casa, porque nós estamos fechados em casa, mas a minha melhor atleta está aqui a viver comigo e com o meu filho e eu treinei um pouquinho com eles. Eu já não lembro das últimas vezes que eu treinei, porque isto hoje virou uma raridade. Só que esta fase, que é o destreinamento, preparar o atleta para trabalhar, quais é que são as opções, tudo, isto é uma fase que países como Portugal e o Brasil não têm ainda qualquer tipo de preocupação. Isto existe em outros países, que é, por exemplo, hoje eu estou num projeto europeu em que nós estamos a pegar em miúdos dos 15 aos 18 anos a prepará-los para isso mesmo. Primeiro é dizer assim, ser atleta de alto rendimento é isto e isto. Tens a certeza que é isto que tu queres fazer? Quando tu terminares a tua carreira, tu vais ter este problema, este problema e este problema. Como é que nós nos vamos começar a preparar para isso? Ter formação durante a carreira, começar a trabalhar. Existe uma série de mecanismos que nós podemos começar a trabalhar. Eu vou ser sincero, no meu caso, no momento em que eu saí da última luta dos Jogos Olímpicos, eu chorei como um bebê. Eu não conseguia parar de chorar compulsivamente. E as pessoas pensavam que eu estava a chorar por eu ter perdido. Mas não, eu estava a chorar porque quando aquela luta acabou, eu sabia que naquele momento se encerrava um ciclo de 12 anos da minha vida. Eu tinha trabalhado 12 anos da minha vida e naquele momento aquilo acabou. E então eu estava a chorar porque eu assim, caramba, acabou. Só que no dia seguinte eu acordei e eu assim, e agora? Eu não planeei. Eu planeei para chegar a uns Jogos Olímpicos. Mas eu não planeei o que é que eu vou fazer depois dos Jogos Olímpicos. Então foi uma fase muito difícil que eu tive de me encontrar, tive de ter a ajuda dos amigos e, como eu te digo, em caso último, isto pode levar até ao suicídio dos atletas. Em que não cheguei a passar dificuldades financeiras porque, felizmente, como eu te disse, a minha família é uma sociedade de classe média alta. Então eu sabia que se alguma coisa me faltasse, o meu pai e a minha mãe
iam-me dar um apoio. Mas eu tinha de contar, chegava a alturas que eu tinha 5 reais na carteira. Eu tinha 5 reais na carteira e eu tinha de sobreviver com aqueles 5 reais. E eu assim, bom, eu tenho de arranjar uma solução de aumentar este dinheiro aqui e ir mudando as coisas, mas eu decidi que ia parar de competir no final da minha última luta e eu não tinha preparado, porque nós estamos tão focados num objetivo que é chegar aos Jogos Olímpicos que na altura não pensamos em mais nada. Achamos, depois eu logo vejo, depois eu logo penso nisso. E não, é um trabalho que tem de ser feito durante, até talvez no início da nossa carreira nós já programarmos também essa saída. O atleta de alto rendimento, eu já vi isso, alguém dizer isso, que ele morre 2 vezes. Quando encerra a carreira desportiva e depois quando Deus escolheu o momento de ir embora. Eu fiquei arrepiado, você até me emocionei, achei muito legal. Puxa vida. Ô Pedro, e aí, aí em Portugal tem algum sistema governamental de aposentadoria de atleta de alto nível? Existe isso em Portugal? Aqui, tal como no Brasil, não tem? Gustavo, aqui em Portugal, as leis relativamente ao desporto, eu devo-te dizer que é do país que tem melhores leis relativamente ao desporto e aos atletas. Só que são leis ineficazes, que é, elas existem, mas não existe estrutura para estas leis. Exatamente. Então, do que adianta uma lei se ela não é execuível? Então, por exemplo, a lei dizia assim, o Pedro, se é atleta da seleção, se é atleta de alto rendimento e ele está na universidade, a universidade vai ter de programar um professor específico para ajudar o Pedro. O Pedro vai ter direito a fazer exames em outros dias. O Pedro tem direito a ter professores a dar as aulas quando ele estiver no estrangeiro a competir, a representar o país. Só que é o seguinte, eu vou à universidade, eu chego lá com o papel da lei e eles falaram, isso é maravilhoso, nós não temos condições para isso. Então é o seguinte, tens exame amanhã. Se vens, talvez passes. Se não vieres, reprovaste. Então, por exemplo, existia uma bolsa que dizia assim, se uma pessoa for atleta de alto rendimento durante 12 anos, ela tem direito a uma bolsa que vai ajudar na reintegração com a sociedade de X% durante X anos. Aí o que é que acontece? Muitos atletas começaram a ter direito a essa bolsa. O dinheiro acabou. Nem sequer deram para ninguém. Nem sequer deram para ninguém. Eles começaram a fazer as contas e eles falaram assim, gente não vai ter dinheiro para esta malta toda. Então, até foi na altura que, se não me engano, que o Dr. Alexandre Mestre estava no governo, eles reuniram com os atletas e renegociaram com os atletas essa bolsa. Então, alguns atletas efetivamente receberam esse dinheiro, mas rapidamente mudaram as leis para uma situação que hoje é quase impossível, que era um atleta hoje, para receber uma bolsa, teria de participar em 13 Jogos Olímpicos consecutivos, em que, em momento algum, poderia estar entre o top 10 mundial. Quer dizer, o atleta tem lesões, o atleta tem... o atleta nem o pico de forma não é sempre o mesmo. Então é assim, eu tinha de ininterruptamente, durante 12 anos, estar no topo da minha modalidade. Se durante esse período houvesse um pouquinho que eu não tivesse, já não contava. O Carlos destacou aí, e é verdade, o Pedro escreveu o pós-fácil da segunda edição do nosso livro de Direito Esportivo Exclusivo. Até te agradeço publicamente. Eu ainda não tenho esse livro, Gustavo. Ainda não tenho esse livro. Vou te enviar. Depois você me dá seu endereço em Portugal, que eu vou mandar te entregar. Salvo engano, eu levei para você no ano passado e acabou que, em razão da greve... Da greve dos combustíveis, exatamente. Eu levei para você uma cachaçinha mineira e o livro pela greve nós não nos encontramos, mas se Deus quiser não faltará a oportunidade de nos encontrarmos, mas eu vou te enviar o livro pelos Correios. Ô Pedro, e como que você... O que te trouxe ao Brasil? Então você encerra... E como que você veio? Você veio no Brasil por quê? Foi a Trícia que te trouxe ao Brasil? Ou você conheceu ela aqui no Brasil? Na realidade, eu conheci a Trícia no Brasil. As mulheres brasileiras é um pecado. Foi uma São as outra melhores do brasileira. mundo. Isso aí eu não posso negar. Eu tinha uma namorada brasileira na altura, tinha terminado o meu curso na faculdade e começou aqui uma crise muito grande em Portugal, a crise de 2011. Na altura, fui eu próprio que levantei para ela e falei assim, por que a gente não vai para o Brasil? E ela, não quer voltar para o Brasil, aqui estou na Europa e tal. Eu falei assim, eu gostava de ter uma experiência
começar a trabalhar, né? E o mercado de trabalho no Brasil é muito mais fácil do que em Portugal. Então eu gostava de arriscar. Eu fui para o Brasil, Gustavo, eu fui para o Brasil com uma mão à frente e outra atrás. Eu decidi que eu ia para o Brasil 2 semanas antes de eu ir. Nem os meus pais sabiam. Aí eu levei 200 reais comigo na carteira e quando eu cheguei ao Brasil, no aeroporto, eu levava a minha cachorra, no aeroporto eles pediram 150 reais para... tinha excesso de peso. Então eu fiquei com 50 reais, cheguei ao Brasil com 50 reais na minha carteira. E é um pouquinho aquilo que tu dizes, que é engolir um pouco o orgulho. Eu assim, pô, sou atleta olímpico, licenciado, agora estou aqui num país, ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu sou, e eu sei, eu vou fazer o que eu tiver de fazer. Comecei a correr atrás, passado uma semana já estava a dar aulas de judô num clube. Passado Isso em Maringá? Já em Maringá. Passado um mês já estava a organizar eventos de videogame num shopping. Passado 3 meses já tenho o meu clube próprio de judô. Passado 3 anos eu já tinha um dos maiores eventos do Brasil de corrida. Você se tornou empresário de eventos esportivos do Brasil. Exatamente. Eu tinha uma empresa, Pedro Dias Sports, em que eu consegui, andei durante 3 anos a batalhar. Organizei Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados, organizei Torneio Internacional de Squash, organizei, sei lá, de esportes que eu nem imaginava que existiam. Fiz de tudo, mas o que eu queria mesmo era fazer corridas de rua. Era um nicho de mercado que estava muito forte em Portugal e eu queria fazer, e eu estudei muitas corridas de rua no Brasil, eu achava que eu podia fazer melhor, montei um projeto, andei de porta em porta a bater, até que o jornal da cidade me contactou e falou assim, Pedro, a gente gostou do teu projeto e a gente quer comprar o teu projeto. Eu falei assim, beleza, perfeito. Aí a ideia era minha, o conceito era meu, o jornal comprou o conceito, até me facilitou a vida, porque é o seguinte, eu passei a ter um ordenado do jornal, só que era assim, se o jornal lucrasse 1 milhão de reais com o evento, era deles. Eu disse, beleza, tudo bem. E eles lucraram mais de 1 milhão de reais. Inclusive o jornal já estava praticamente falido por causa que o jornal não se conseguiu adaptar à realidade das novas tecnologias. Os eventos foi salvando o jornal durante alguns anos. Era dos maiores eventos e dos melhores eventos do Brasil. Eu tinha 3.000 pessoas, sendo que 40% das pessoas vinham de avião para Maringá para participar. Eu tinha pessoas do Nordeste, eu tinha pessoas de Brasília, que foram acompanhando a corrida e que faziam questão de viajar até a Maringá para participar. Estamos a falar de um circuito de corrida que mexia assim, diretamente 5 milhões de reais na economia da cidade. Indiretamente é impossível calcular, porque o negócio que os meus eventos tiveram no Brasil, que girava à volta, porque é o seguinte, se o cara quer correr precisa de um ténis, aí o cara vai na loja e compra o ténis. Só que aí ele quer aprender a correr e o cara contrata um personal trainer para aprender a correr. Aí o cara corre tanto que tem uma lesão, precisa de um fisioterapeuta. Aí o cara já ganhou o gosto, quer ir correr em Florianópolis, paga um avião, vai na agência de viagens. Então, todo o mercado que isso gerou à volta da minha empresa e dos eventos que nós íamos criar era imenso. Era imenso. E ir para o Brasil foi efetivamente a melhor coisa que eu fiz, porque eu falo o seguinte, quem consegue vencer no Brasil, vence em qualquer lado do mundo. Vence em qualquer lado do mundo. Isso é nítido. E eu fui para o Brasil e eu aprendi a ser homem. Porque, como eu te falei aqui em Portugal, se me faltasse alguma coisa, eu ia bater à porta do papai e da mamãe. Preciso de ajuda e tal. Eu fui para o Brasil, não tinha papai e mamãe. Eu tive de me virar tudo sozinho. Eu tive de... eu fazia de tudo nos meus eventos. Eu chegava a apanhar o lixo do chão nos meus eventos. Então as pessoas iam, pegavam, atiravam para o chão e no início era eu que catava o lixo do chão. E até a minha mulher falava, Pedro, olha lá, tu um atleta olímpico, estar a apanhar o lixo que as outras pessoas passarem assim. Não tenho problema. É uma coisa perfeitamente honesta. Desonesto é roubar, isso que é desonesto. Não, e aí é o paralelo nítido da filosofia do brasileiro de viver e da filosofia do europeu de viver. O que eu estou fazendo não é indigno, não é humilhante, por exemplo, eu gosto muito de usar esse termo, e não me faz pior que os outros. É digno e é honesto.
né? O Pedro, e aí eu já conversei com ele algumas vezes no privado, até uma confidência, somente nos momentos de revolta com o sistema brasileiro, mas continua sendo uma vontade de me mudar com a família para Portugal, até por qualidade de vida, né? O nosso amigo Maurício Corrêa da Veiga está com a família em Portugal. E aí, Pedro, quando, né, você conquista os seus objetivos no Brasil, você tem 2 filhos, não é isso, Patrícia? 2, isso. Você tem 2 filhos. Um filho que é filho. É filho, exatamente. É filho dela que é meu filho também. É filho. E aí, com 2 crianças, você pensa assim, poxa vida, aqui eu vim, moro numa cidade com uma qualidade de vida diferenciada em termos de Brasil, consegui os meus objetivos laborais, financeiros, enfim, estou estabelecido, mas eu preciso olhar para os 2 pequenos e dar para eles uma condição de vida melhor. E aí você decide voltar para Portugal, é isso? É basicamente isso. Gustavo, tu como já deves ter notado, eu funciono por objetivos. Então foi o seguinte, eu cheguei ao Brasil com uma mão à frente e outra atrás. E de repente, em 2007, eu tinha atingido o topo que eu poderia atingir no Brasil. Eu tinha uma das melhores academias de judô do Estado, ganhava muito bem com a academia, tinha já atletas campeões brasileiros, campeões pan-americanos. A minha empresa de eventos era, com certeza, a maior empresa da cidade e já tinha pedidos do Brasil inteiro, tudo. Só que era o seguinte, eu estava no interior do estado do Paraná, Maringá é uma cidade maravilhosa, mas não deixa de ser uma cidade de interior, não era uma capital, tal. E eu comecei a pensar que era no futuro dos meus filhos. Então era, como é que eu posso crescer mais no Brasil? Estando em Maringá era impossível. Eu tinha atingido o topo, eu não conseguia crescer mais daquilo. Então era assim, dos 30 anos até o resto da minha vida, eu já tinha atingido o máximo que eu poderia, não tinha como ir mais longe daquilo. E eu queria mais, eu sei que eu posso fazer mais e melhor. E eu também queria mais para os meus filhos. O Arthur tinha sido campeão brasileiro de judô, e eu assim, eu quero dar a oportunidade que eu tive dele poder viajar pelo mundo, de conhecer pessoas, novas culturas. E ele estando aqui no Brasil, isso é muito complicado. Então falei com a minha mulher, né? Ela já sabia da minha vontade de um dia, mais cedo ou mais tarde, de eu querer voltar para Portugal. E voltámos para Portugal e voltei à estaca zero. Então é o seguinte, eu voltei para Portugal, eu não sabia como é que eu ia ganhar dinheiro, com a diferença que eu agora tinha uma família para sustentar. Mas novamente eu corri atrás do prejuízo. No dia seguinte a chegar a Portugal fui convidado para ser técnico de judô do meu clube, que ainda hoje sou, e resolvi estudar muito, fiz um curso do Comitê Olímpico Internacional para formar os futuros líderes desportivos do mundo. Eram 30 jovens da Europa e eu fui escolhido como um dos melhores 4. Estou a fazer neste momento um mestrado também do Comitê Olímpico Internacional sobre o tema da igualdade de género e estou muito envolvido em projetos europeus relativamente ao desporto. Comecei o ano passado, já tenho 2 projetos a trabalhar e este ano terminou há 2 semanas. Consegui estar envolvido em 22 projetos. Eu acredito que destes 22, pelo menos uns 6 ou 7 sejam aprovados e enverdar por essa área. Cara, espetacular. Infelizmente, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente, mais uns 5 minutos. O pessoal mandou perguntas que eu acabei não conseguindo te fazer pelo tempo e o papo está muito legal. Vamos depois fazer um outro bate-papo, uma outra conversa, para a gente conversar até especificamente sobre a gestão desportiva. Tem muita pergunta aqui sobre gestão desportiva, inclusive sobre a Escola Brasileira de Judô, mas vão derrubar a gente e nós vamos perder o fio da meada. Então, Pedro, eu já te agradeço de antemão pela honra. Foi fantástico, foi maravilhoso. Eu já estou te fazendo o convite e o compromisso aqui com quem está nos assistindo de que nós vamos fazer um volume 2 desse nosso bate-papo para tratar mais especificamente de gestão. E aí, antes de terminar aqui nos derrubem, eu queria te pedir para você, caso alguém queira contratar o Pedro ou conversar com o Pedro sobre judô, sobre gestão, sobre desporto, os seus contatos, redes sociais, enfim. Como chegar ao Pedro Dias, o carrasco do judô brasileiro? É simples. Eu tenho os meus contactos nas redes sociais, no Facebook, Pedro Dias, no Instagram, eu também é Pedro Dias qualquer coisa assim. Por e-mail, o meu e-mail é pedrodias66@gmail.com. É muito simples. E eu estou disponível para ajudar. Eu tenho essa obrigação moral com o judô. O facto de eu ter sido olímpico não é apenas eu chegar lá nos Jogos Olímpicos e disputar uma medalha. Não.
eu assumi um compromisso com o desporto, eu assumi um compromisso com o olimpismo, de trabalhar em prol do desporto e ajudar à formação da humanidade através dos valores do desporto, e outros jovens terem a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que eu vivenciei, que se não fosse o desporto eu não tinha aqui a oportunidade de estar agora neste momento a falar contigo. Não cheguei a dizer, é um prazer imenso, um orgulho muito grande. Eu conheci-te, se não me engano, em 2013, isso em Maringá. Sou teu fã número 1. Todas as noites a minha mulher, quando deita na cama, ela fala assim, vou ver o que é que o Gustavo disse hoje. E entra nas tuas redes sociais e ela assim, pô Pedro, eu adoro ouvir falar o Gustavo e tal. Gosto da tua forma de abordar as coisas, sem paninhos quentes, como dizem aqui. É a tua opinião e eu acho que tu deves defender a tua opinião e manter-te firme às tuas convicções, que isso é o mais importante de tudo. E novamente, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição de todos. Cara, muito obrigado. Fico feliz. Eu apanho muito, mas eu acho importante dar aquela cutucada para tirar as pessoas do conforto. Né? Muito bom. Pedro, muito obrigado. Eu vou te enviar o livro. Realmente eu tô em falta com você, até porque para você conhecer o livro, que ficou muito bom. Não desistir do projeto de ser seu vizinho. Né? A casa tá aqui para o lugar ainda. Tá me esperando. Agora nasceu, né? O João Gustavo nasceu há pouco mais de 30 dias, então a gente suspendeu um pouco esse projeto em razão do nascimento dele, mas é um papo recorrente aqui em casa. A gente entende que viver em Portugal traria uma melhor condição e qualidade de vida para eles, né? Que é o que a gente pensa nesse momento. Então, tô sentindo que a casa tá me esperando. Um grande abraço, um grande beijo, dá um beijo na Trícia e nos meninos. E fica com Deus. E aí nós já vamos projetar um bate-papo número 2. Combinado? Estou à disposição. Um grande abraço. Um abraço a todos e até a próxima. Fica com Deus. E aqui, ó, vou falar ao vivo para ninguém falar que eu tô sendo... que eu só faço barulho. Cristiano Ronaldo é muito melhor do que o Messi. É o melhor atleta de futebol da nossa geração. Se não ganhar uma Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Mas é o melhor da nossa geração. Grande abraço, Gustavo. Tchau. Tchau.